Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar virtual, realizado pelo Prozebem, Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, que realiza este Evangelho todos os dias às 17 horas. Então, que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesse instante para que possamos aproveitar esses momentos de reflexão sobre o teu Evangelho, o seu Evangelho de luz. E para fazer a nossa preparação psíquica do ambiente, nosso ambiente mental, eu trouxe aqui uma mensagem do Espírito Casimiro Cunha, psicografia do nosso querido Chico Xavier, que está no livro Mandato de Amor. O título desta mensagem é Caridade. Ele diz assim: use o tostão que sobra e que em nada te aproveita. Dar sempre é exemplificar a caridade perfeita. Caridade é, muitas vezes, fazer-se sempre o menor, estar na luz da humildade, a caridade melhor. Caridade é perdoar a quem te causa uma dor, é converter todo o espinho numa abraçada de flor. Caridade, enfim, na terra, é buscar a perfeição de si mesmo no templo do coração. E com essa bela mensagem, meus amigos, vamos então fazer a nossa prece, a nossa conexão com o mundo espiritual. Ó divino amigo Jesus, mestre nosso de todas as horas, médico das nossas almas, aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome, para extrair do teu evangelho as lições que necessitamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Fica conosco, Mestre querido, hoje e por todo sempre, que assim seja. Pois bem, meus amigos, hoje eu trouxe para a nossa reflexão o tema Fora da caridade não há salvação, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que é justamente com esse título, Fora da caridade não há salvação. Mas eu vou trazer aqui para nós a mensagem, naquela parte que é das instruções dos Espíritos, aquela parte que é essa mensagem que é do Espírito Paulo, né? E ele fala justamente sobre essa caridade, fora da caridade não há salvação. É muito interessante essa proposição que Allan Kardec nos fez, fora da caridade não há salvação. Mas nós vemos que ela já começou com o próprio Cristo. O próprio Cristo trouxe os fundamentos desta caridade, de que ela seria para nós o nosso passe, vamos dizer assim, para a nossa redenção, para a nossa regeneração. Tem uma mensagem de Chico Xavier, o próprio Chico Xavier, que ele vai tratar desse assunto, sobre esse aforismo, essa frase, né, que é fora da caridade não há salvação. E ele vai nos dizer que o benfeitor Emmanuel falou para ele que salvação, o conceito de salvação, nesse sentido, nessa sentença, nessa frase aí, ela tem o sentido de reparação, de restauração, de refazimento. Portanto, a salvação de que se fala aqui nesta frase não é simplesmente ir para um mundo melhor, ou ir para o céu, ou resolver todos os problemas, mas ela representa para nós a regeneração de cada um de nós. Porque nós sabemos que estamos nessa jornada evolutiva, que fomos criados por Deus simples e ignorantes e que vamos alcançar a perfeição relativa, vamos chegar num ponto, num cume de uma montanha que representará para nós a nossa felicidade. Então, para chegarmos lá, é preciso traçar um caminho, percorrer um longo caminho. E nesse caminho, nós vamos passando pelas provas, pelos testes, para nos provar o desenvolvimento das nossas qualidades, a nossa melhoria, a melhoria do nosso ser, a purificação do nosso sentimento. E nesse meio do caminho,
Muitas e muitas vezes, nós, espíritos imperfeitos, ainda nesse aprendizado dessa caminhada, nós nos desviamos do caminho. Nós escolhemos coisas não muito boas, nós fazemos escolhas equivocadas e, portanto, nós vamos receber as consequências desse desvio de caminho. Nós receberemos as consequências não como um castigo de Deus, porque Deus não nos castiga, Deus nos ensina e Deus nos ama. Portanto, quando nós nos desviamos do caminho e sofremos as consequências desse desvio, nós precisamos passar por aqueles 3 passos que Allan Kardec colocou para nós, bem explicado e detalhado no livro O Céu e o Inferno, para que nós voltemos ao caminho correto, nos restabeleçamos perante Deus, cumpramos de maneira correta a sua lei. Nós passamos por esse processo que é, primeiro, arrependimento, segundo, expiação, que vem o sofrimento. O sofrimento é a consequência de um ato errado, pois estamos sob uma lei que se chama lei de ação e reação. Todo ato que fazemos vai haver uma consequência, isso é da lei. Uma lei natural, uma lei de Deus. Então, o primeiro passo, arrependimento. Quando percebemos que estamos errados, só podemos entrar num processo de regeneração na medida em que nós percebemos o erro. Depois, o segundo passo é essa expiação, é sofrer as consequências naturais de uma lei, né, que imposta por uma lei de ação e reação. E o terceiro e último passo é a reparação. Quando completamos esse ciclo, porque na reparação é quando vamos restabelecer, vamos consertar aquele erro que fizemos. Deixando aqui bem claro que vamos dizer que erramos com alguém, com alguma pessoa, e nós vamos reparar, arrepender, vamos sofrer ali as consequências e depois vamos reparar esse erro. Não quer dizer que precisemos reparar exatamente com a mesma pessoa, porque na verdade nós estamos em falta com a lei de Deus. E para reparar, nós vamos mudar, traçar o nosso caminho reto. Então, o que fizemos de mal, de errado com alguém, nós vamos fazer de bem com ou essa mesma pessoa ou outra pessoa. Portanto, voltando ao nosso pensamento, quando completamos aquele ciclo, né, desse processo de regeneração, aí sim, aí nós nos salvamos. Aí nós encontramos a salvação. A salvação, portanto, como diz Chico Xavier nessa mensagem, é reparação, restauração, refazimento. Certo? Então vamos aqui à mensagem do Espírito Paulo, né, sobre fora da caridade não há salvação. Como é importante isso? Ele vai dizer que nessa máxima estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Olha só. Então precisamos passar por isso. Senão não encontraremos esta salvação. Né? Ele diz sobre a terra, porque à sombra deste estandarte, desta bandeira, nós viveremos em paz. Se levarmos a bandeira da caridade, nós viveremos em paz, já encontraremos uma certa paz aqui na própria terra. E no céu, ele diz, quer dizer, o céu aqui representando o plano espiritual, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor, ou seja, chegarão a um estado de pureza, de purificação da alma, do sentimento, né, que encontrarão graça no Senhor, uma forma de expressar isso. Né? E aí ele vai dizer assim nesse texto: esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. Esse é o princípio da nossa salvação, agir com caridade. Agora, precisamos identificar que caridade é essa. E aí, voltando lá para Jesus, que trouxe para nós o princípio da caridade,
a gente vai lembrar daquela passagem em que Jesus está conversando com os seus discípulos lá em Jerusalém, já próximo ao dia em que seria preso, condenado, julgado e condenado e crucificado. Ele conversando com os discípulos, foi falar para os discípulos que quando o reino, numa linguagem simbólica, quando o reino de Deus estivesse estabelecido na terra, Deus colocaria à sua direita aqueles que houvessem trabalhado com caridade, mas ele não falou essa palavra. E nós vamos para o texto para ver como foi que ele disse isso. Ele vai dizer assim, ó, esse rei representando Deus, né? Essa passagem, meus irmãos, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 31. Quem quiser pode dar uma olhadinha lá. Então ele vai dizer, ó, ele diz que quando vier o Filho do Homem, quando ele diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, significa que o reino de Deus estará implantado na humanidade. Nós sabemos que o reino de Deus é algo que nós vamos construindo dentro de nós, porque dentro de nós todos já temos todas as virtudes, todos os potenciais para sermos espíritos puros. Está lá em potencial. Nós vamos desenvolvendo essas potências até chegarmos lá. E isso é feito de coração a coração, como o próprio benfeitor Emmanuel nos diz. Mas, quando toda a humanidade, que essa é a tarefa maior do Cristo com relação a este planeta, é conduzir esta humanidade para a regeneração. Né? Então, com todo, ele vem dizer, de uma forma simbólica, quando vier o Filho do Homem, ou seja, quando o Evangelho estiver implantado na humanidade, este rei, que representa a Deus, né, vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio. Então, ele vai colocar à direita, né, aqueles que cumpriram. E vai dizer assim, olha que bonita essa linguagem de Jesus. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e me recolheste, estava nu e me cobriste, estava enfermo e me visitaste, estava no cárcere e vieste me ver. Então lhes responderão, Senhor, quando fizemos isso? E Jesus vai dizer, quando fizeste a cada um desses pequeninos, né, aí estará fazendo a mim. É nessa linguagem linda e simbólica que Jesus coloca aí o princípio da caridade para todos nós, para que nós façamos a nossa parte na obra da criação, servindo uns aos outros, sendo úteis, sendo solidários, fraternos uns com os outros. Mas aí, meus irmãos, a gente precisa entender que Jesus falou aqui de uma forma bem simbólica, né, e bem generalizada, mas nós sabemos, a doutrina espírita veio nos clarear mais ainda, que a caridade ela não é apenas a caridade material. A caridade ela se expande muito mais. E os espíritos benfeitores vieram nos dizer como é o sentido da caridade para Jesus. E os espíritos benfeitores disseram, benevolência para com todos. Dentro dessa benevolência está a beneficência, está aquela caridade material também. Indulgência para com as imperfeições alheias. Aí nós vemos que ser caridosos é ser indulgente para com os nossos irmãos, como nós precisamos dessa indulgência. É ser compreensivo, é entender a falha dos outros, porque nós também temos falha. E, por último, perdão das ofensas. Se até nós conseguirmos realizar esses três elementos, benevolência para com todos, ser bom para com todos, meus irmãos, todos estão aí. Então a gente vai, por exemplo, fazer uma beneficência para aqueles que estão em necessidade, mas às vezes nós tratamos mal aquele companheiro nosso que está ombro a ombro conosco.
então não estamos sendo benevolentes, não é? Indulgência para com todos e perdão das ofensas. Então veja que é uma proposta que é uma caminhada, porque para alcançarmos isso, nós precisamos trabalhar e muito os nossos defeitos, o egoísmo e o orgulho que está dentro de nós, para chegarmos lá. Tanto que Emmanuel diz que para nós conseguirmos chegar, fazer realmente a caridade como ela precisa ser feita, né, nós precisamos desse trabalho interior. Aí Emmanuel vai dizer no livro Vinha de Luz, no capítulo 110, Psicografia de Chico Xavier, também ele vai dizer, olha que coisa bonita ele vai dizer: ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. Espírito de boa vontade. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Então vejam, meus amigos, que nós precisamos realmente trabalhar o nosso interior, o nosso íntimo, para que, de fato, nós vamos realizando essa caridade com mais eficiência, né? Com mais calor humano, com mais humanidade. Porque então nós poderemos fazer essa caridade de uma forma exterior, uma ajuda exterior, mas que aquilo não tem ressonância com o nosso coração. Porque a gente pode estar indo realizar algum tipo de ajuda, porque a gente entendeu que precisamos fazer algo pelos outros para poder sermos salvos, mas se o nosso coração não tiver nada a ver com aquilo, se o nosso sentimento não tiver um sentimento de amor, realmente de fraternidade, nós ainda não estamos praticando a caridade. Por isso Emmanuel vai dizer nesse mesmo texto, ele diz assim, olha, antes, a orientação que ele nos dá, antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, olha só, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Que caridade essencial seria essa que Emmanuel está nos dizendo, né? Que precisamos, antes de sair e fazer essa manifestação exterior, precisamos primeiro praticar essa caridade essencial. E Emmanuel vai nos dizer, trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre. Olha, meus amigos, meus irmãos, então é preciso a gente não tem para onde. Quando Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, essa verdade, meus irmãos, a gente precisa encontrar dentro de nós, a nossa verdade. Nos entender, saber das nossas limitações, trabalhar o egoísmo e o orgulho, porque aí tudo mais que vier de forma exterior, toda a ação exterior, ela vai estar conectada com o sentimento, conectada, ela vai ter realmente a boa intenção, a intenção pura, né? Então, vamos ver aqui ainda o que diz o irmão Paulo nessa mensagem, fora da caridade não há salvação. Ele vai dizer aqui já no finalzinho, nós estamos já chegando, ele diz assim, olha, aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo. Olha só, o sentido profundo dessa caridade, é isso que nós estamos falando aqui, né? E as consequências de sua aplicação. E ele nos dá aqui uma orientação muito bonita e segura. Ele diz, procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Cada um de nós fazendo esse mergulho interior, reconhecendo em nós nossas falhas, onde podemos melhorar, nós vamos poder aplicar a caridade, cada um do seu jeito, da sua maneira. Então ele diz, de uma maneira geral, uma orientação geral, submetei todas as vossas ações, todas as nossas ações, ao controle da caridade. E a vossa consciência vos responderá
não somente ela evitará que façais o mal, né? Mas também nos levará a fazer o bem. Então, meus amigos, precisamos compreender bem o que significa essa caridade e sabermos que agir dentro dessa caridade de uma forma bem ampla e observando a nós mesmos, melhorando os nossos passos, nossos sentimentos e desejos, nós vamos seguramente encontrar a salvação que todos nós vamos encontrar, mas podemos andar com um passo um pouquinho mais rápido, né? Fazendo o bem para nós e para todos que estão ao nosso derredor. Encerramos então a nossa reflexão de hoje, agradecendo a Deus. Ó Deus, Pai de amor e de bondade, louvado seja, Senhor, por todo sempre. Que a tua luz, o teu amor, envolva toda a humanidade sofrida, trazendo paz e renovação. Deus seja louvado. Obrigada, meus amigos, muita paz a todos e até uma outra oportunidade.